Olá, pessoal, todos bem? Estamos de volta para mais uma aula nessa busca inquietante do conhecimento da Palavra de Deus, nesse curso sobre o Evangelho de Mateus. E nós estamos agora iniciando a última parte, que nós vamos entrar num tema relativamente sensível, que é sobre o papel de Judas Iscariotes no texto do Evangelho de Mateus. Dando ainda continuidade a esse tema dos conflitos internos que envolvem a estrutura do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos fazer agora, mais uma vez, a nossa apresentação e, em seguida, o nosso comentário, tá certo? Então, a gente vai projetar aí, ó, vai aparecer na sua tela a projeção que eu realizei e a gente, então, já vai dar continuidade à nossa exposição. Imagino que você esteja agora me vendo, me ouvindo e também acompanhando a nossa projeção, e assim a gente vai dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Evangelho de Mateus, tá certo? Bom, nossa aula, então, é a 16ª aula, cujo tema é Judas Iscariotes, o amigo traidor de Jesus. Me coloco aqui o amigo entre aspas, de propósito, e você vai verificar. E aí eu dou continuidade ao tema, a complexa imagem de Judas no Evangelho de Mateus. Eu acho que é a altura do campeonato. Você já percebeu o quanto as estruturas dos evangelhos elas são bem peculiares, e é importante que nós, estudantes de teologia, tenhamos esse olhar mais clínico, mais técnico, mais pericioso no texto bíblico. Acredito que já nessa reta final desse nosso curso sobre o Evangelho de Mateus, você já tenha ganho grandes coisas a respeito desse olhar mais clínico que é imprescindível que você tenha no texto bíblico, tá certo? Então vamos começar então? Bom, eu coloquei, como sempre, aí uma introdução e a gente vai desdobrar cada parágrafo fazendo alguns comentários. Vamos lá. Bom, ainda sobre o tema do conflito interno no Evangelho de Mateus, nosso objetivo dessa vez intenta verificar os episódios em que Judas Iscariotes é mencionado. Há evidências que o seu nome está relacionado com o tema da hipocrisia em Mateus, que é um tema que ganha força, ganha volume, à medida que o texto vai progredindo e o leitor vai se familiarizando. O tema da hipocrisia, então, a gente vai entrar propriamente nele e você vai ver o quanto ele é peculiar e especial para a compreensão do Evangelho, bem como também para a nossa vida cristã, tá certo? Bom, o que veremos aqui é mais que uma habilidade literária. Vai observando aí, quando eu coloco a cor vermelha, ou verde, ou azul, ou preto, que a gente vai dar ênfase a essas colocações, né, que eu vou colocando. Então, vamos lá. O que veremos aqui é mais uma habilidade literária de Mateus, tendo Marcos na mão e que na outra mão, bem como também o seu material próprio, o seu material exclusivo. Quando o assunto é Judas Iscariotes. Então, a gente vai observar que o texto de Mateus vai traçar uma imagem de Judas que vem do texto de Marcos. Então, no entanto, ele vai pegar tudo que tem de Judas em Marcos, mas dará norte próprio à imagem que ele tenta mostrar para os seus leitores, é o que veremos aqui, tá bom? Então, quando o assunto é Judas Iscariotes, Mateus vai ser habilidoso, do ponto de vista literário, para nos ajudar a compreender a imagem que ele vai trazer para nós, beleza? Então, continuando. Essa manobra dá continuidade à presença dos falsos irmãos entre os verdadeiros, todavia, Mateus aciona as expressões, abre aspas, as expressões de cumprimento, né? Aquilo que a gente já vem reforçando nas aulas anteriores, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta X, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Y. Isso porque o evangelista Mateus tem um público chato, por assim dizer, é um público que quer as informações, todas elas biblificadas no Antigo Testamento, todas elas costuradas no Antigo Testamento, para que pudesse dar maior legitimidade às informações que são relativamente novas. Lembra que a gente diz? Coisas novas de remendos velhos. Então, ele precisa desse recurso de biblificação. Eu acho que aqui a gente vai tentar mostrar o quanto isso amplia na compreensão do seu evangelho, tá bom? Vamos lá? Então, nosso terceiro parágrafo aqui dessa introdução. Nosso objetivo, então, é revisitar tudo que é falado sobre Judas Iscariotes no texto de Marcos, de onde Mateus se baseia, para ver, primeiro, o que sai de Marcos referente a Judas, que Mateus vai ter propriedade.
e o que ele vai fazer a partir disso. Então, vou dizer mais uma vez que o Judas vai ter a sua imagem trabalhada no Evangelho de Mateus, e a gente vai observar quantas lições espirituais, eu diria, a gente pode retirar dessa genialidade, dessa habilidade do nosso companheiro Mateus, beleza? Então, a nossa primeira parte dessa 16ª aula, eu coloquei o seguinte, vamos lá. Parte 1, Judas em Mateus. O que Mateus leu sobre o, abre aspas, traidor no primeiro evangélico canônico da história. Então, você sabe que dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos tem reforçado isso, é o evangelho frontal, ou seja, é o primeiro evangelho a ter sido escrito dos 4 canônicos e que, portanto, Mateus baseou-se nele. Então, vamos ver agora quem é o Judas de Marcos, como ele chega para Mateus. Coloquei aqui, ó, esse fundinho aqui legal, só para a gente ficar um pouquinho melhor de se compreender, né? Então, eu coloquei aí na parte inferior, você pode checar. Bom, então, Marcos capítulo 3, versículo 19, é a primeira aparição de Judas Iscariotes. Olha como ele aparece. E Judas Iscariotes foi quem o traiu. Marcos 3, 19. Segunda aparição está em Marcos capítulo 14, versículos do 10 ao 11, ao final do 11. Abre aspas. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Segunda aparição. Terceira aparição, Marcos, capítulo 14, dos versículos 17 ao 21. É dito assim, abre aspas, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade, lhes digo que um de vós, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um, por acaso seria eu? Ponto de interrogação. Jesus respondeu, é um dos 12, o que come, o que põe a mão comigo no prato. Li errado. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Observa agora a tarja vermelha sublinhada. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse existido. É a terceira e penúltima vez que Marcos faz menção do Judas Iscariotes. E a quarta expressão, lá vem agora, Marcos capítulo 14, versículos 43 até o versículo 46. É dito assim, abre aspas. E logo, quando Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Marcos 14, 43 ao 46. Então, vamos lá. Eu fiz questão de colocar, digamos assim, copiado, né, o texto da Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, para facilitar nossa compreensão. Na sua integralidade aqui, para a gente poder facilitar na hora da compreensão. Então, é claro, essa aula vai ficar gravada, você vai conseguir assistir quantas vezes você quiser, para assim você fazer esse trabalho que eu já fiz aqui, estou tentando facilitar a sua vida. Então, o que nós podemos aprender com o Judas Iscariotes de Marcos? Me permita dizer essa expressão assim, pintado, escrito, desenhado, idealizado de Marcos. Ou seja, se dependêssemos única e exclusivamente de Marcos, teríamos essa ideia a respeito de quem é Judas Iscariotes. Então, vamos lá, primeiro parágrafo. Nota-se que Judas aparece timidamente em Marcos. E parece que realmente o Marcos não dá tanta importância assim para a figura do Judas Iscariotes, tal como dá outros ou os demais evangelistas, tá bom? Coadjuvando os episódios em que Jesus e sua última episódios de Jesus e sua última semana em Jerusalém. Em resumo, temos a seguinte imagem de Judas Iscariotes. Observe. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, observe. Bom, nota-se que Judas aparece timidamente em Marcos, já falamos. Coadjuvando os episódios em que episódios de Jesus
E a sua última semana em Jerusalém. Então, bem timidamente, não fala coisas que a gente está habitualmente a ouvir na igreja, ou até em filme, teatro, cenas, etc. Então, quem é o Judas de Marcos? Bom, ele pertence ao grupo mais íntimo de Jesus, ou seja, ao grupo dos 12, está confirmado. 2, a motivação pela qual Judas entrega Jesus não é por dinheiro. Aqui nós temos uma novidade. Nós temos uma novidade. Por que nós temos uma novidade? Reparou que o que temos de Judas em Marcos não fala nada a respeito do seu enforcamento, nada a respeito do seu precipício, nada a respeito das suas entranhas se dilacerando, nada a respeito das 30 moedas de prata, não fala absolutamente nada. O que significa dizer, portanto, que isso vai ser um trabalho realizado por outros evangelistas. E nesse curso aqui eu vou dar para você tudo mastigadinho, acredito que seja fácil aí para você compreender, você vai ver o quanto é importante você estar aqui com a gente, tá bom? Então, preste atenção aqui no número 2. A motivação pela qual Judas entrega Jesus não é por dinheiro. Este é oferecido por recompensa, sem que Judas tenha exigido. Você vai ver quanto isso vai mudar daqui a pouquinho, ainda nessa aula de agora, tá bom? Então, vamos lá. 3, existe uma intimidade entre Judas e Jesus, está confirmado, que é caracterizada pelo fato de comer na mesma mesa e o beijo mais intenso que o identificou. Não é? A história desse beijo aqui é um beijo que, de certo modo, serve de identificação, levando em consideração que Jesus está apenas nesta semana em Jerusalém, de acordo com o programa cronológico do evangelista Marcos. Então, já disse isso para vocês em outras ocasiões. Então, nos evangelhos sinóticos, Jesus só tem um ministério de 1 ano, é apenas no evangelho de João que temos base para poder fundamentar que ele teve 3 anos de ministério, pois Jesus celebrou 3 Páscoas em Jerusalém, pelo menos participou de 3 Páscoas, a Páscoa sendo uma vez por ano, 3 anos de ministério. Essa é a única base que nós temos para poder dizer publicamente, olha, Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos e ele teve 3 anos de ministério, pois ele celebrou 3 Páscoas consecutivas. Então, você vai observar na nossa própria plataforma aqui, no curso do Evangelho de João, que eu falo mais propriamente sobre esse tema. Por quê, Douglas? Porque não é um tema dos evangelhos sinóticos. Marcos, Mateus e Lucas querem dizer que Jesus só passou 1 semana em Jerusalém, a semana da morte. A semana da morte. Então, esse beijo de Judas é um beijo também de identificação, mas que, de certo modo, reconhecia nada mais do que isso, que Jesus não era seu Messias e Salvador. Ele era somente um rabi, era somente um rabino. Então, tem essa dupla finalidade do beijo de Judas, tá certo? Bom, e aqui você tem o número 4. A astúcia de Judas em identificar uma ocasião e lugar em que fosse possível prender Jesus sem que o povo se revoltasse contra ele. Então, o Judas, bem capcioso, tramando essa entrega de Jesus, essa entrega, né? Aparentemente, mas ele tenta aí, de certo modo, fazer isso na calada, não é? Para não chamar muito a atenção do povo. Aqui tem um ponto que eu aprendi, estou compartilhando com você, eu acho que isso aqui é importante que isso fique para você e você consiga levar adiante esse ensinamento. Olha aí o número 5. O poder de Judas, o poder que Judas reconhece que Jesus tinha, podendo oferecer resistência à prisão. Vou voltar aqui para você poder observar, que eu acho que isso aqui é importante. Aqui, ó. Aqui, ó. Observe novamente o texto, que é a 4ª aparição de Judas no Evangelho de Marcos. Eu vou continuar aqui na parte B. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que o beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. Essa expressão, levem-no com segurança, não é uma preocupação de Judas com a integridade física de Jesus. Não, não é isso. É a sua capacidade de fazer milagre, ou seja, de fazer resistência à prisão. Que significa dizer que Judas tem certeza que Jesus tem capacidade de expressão de poder. Então, Judas tem certeza que Jesus poderia oferecer resistência à prisão e sabe, portanto, que uma resistência de Jesus à sua prisão poderia culminar numa morte. Sei lá, de que forma? Então, o Judas sabe que precisa levar com cautela
Senhor Jesus e recomenda que assim seja feito, porque ele sabe que Jesus, no mínimo, embora não fosse o Messias para ele, pelo menos dentro da sua concepção, sabe que Jesus tinha capacidade para resistir à prisão e não de maneira física, mas sim de maneira poderosa, espiritual. É interessante que isso seja observado. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então, diante desse quadro de Judas Iscariotes, que é recepcionado por Mateus no seu evangelho, a gente vai observar agora como Mateus tem esse material. Presta atenção, porque não é brincadeira, não. Eu digo para vocês já me conhecem, eu costumo dizer isso. Gente, onde você vai ouvir essas coisas? Onde você vai ouvir essas coisas? Eu costumo dizer isso. Dentro do nosso curso, agora a gente chegando, né, dentro de um ambiente de plataforma, e essas aulas vão ficar à disposição para você poder consultar, a gente consegue observar, assim, de verdade, assim, um pouco da habilidade que Deus me deu para poder mostrar isso para você, e diga-se de passagem, o quanto você está acessando alguma coisa de qualidade para que você entenda que a gente está oferecendo aqui para você uma possibilidade de você conhecer essas coisas dentro de discussões mais amplas, eu diria discussões até internacionais. Então, a parte B, a parte 2 dessa nossa 16ª aula, eu coloquei o seguinte título, né? A recepção das informações de Judas descrito por Marcos no texto de Mateus. Que significa dizer, como Mateus leu o texto de Marcos e pega as informações de Judas, joga no seu texto e ela vai ser trabalhada, ok? Vamos continuar, então? Então, avançando um pouquinho aqui para a nossa aula, eu coloquei aí Judas Iscariotes em Mateus a partir de Marcos. Repito, Judas Iscariotes em Mateus a partir de Marcos. Vamos lá. Primeiro ponto. Nosso objetivo aqui é reavaliar a recepção dos textos de Marcos sobre Judas em Mateus. Tem-se em Marcos apenas 4 aparições, já verificamos. Mateus, por sua vez, as terá, mas fará adaptações sutis, direcionando a imagem de Judas à sua teologia particular. Esquece. Chegamos no coração da discussão. Desculpa, gente. Chegamos aqui no âmago da coisa. Olha como é que os textos são orgânicos, olha como é que os textos são vivos. Vivos. Então, Marcos está na mesa de Mateus, vamos tentar trabalhar dessa maneira. Marcos está na mesa de Mateus, Mateus direcionado a escrever o evangelho com a fonte Q e com seu material exclusivo, pega esses 4 textos de Marcos e vai fazer uma adaptação. E a gente vai conhecer essa adaptação agora. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Tópico 2. Judas é mencionado 22 vezes em todo o Novo Testamento. 3 em Marcos, na verdade é 4. É porque numa mensagem, numa menção, ele é chamado de traidor, tá certo? Então, Marcos, ele já aumenta a sua aparição no Evangelho de Mateus, que vem logo seguida do Evangelho de Marcos. Quando Lucas escreve seu evangelho, já tem mais densidade de aparições, ou seja, o interesse por Judas Iscariotes vai sendo aumentado, e no evangelho de João, 8 vezes, aumento maior, tá certo? Então, nota-se assim que o interesse por Judas Iscariotes foi progressivo ao longo da produção dos evangelhos. Paulo não faz menção à pessoa de Judas. Bom, você, em algum momento, pode acessar o nosso conteúdo sobre o apóstolo Paulo e você vai detectar que o apóstolo Paulo não fala absolutamente nada a respeito de Judas. Ou seja, o Paulo, que é um convertido e é um recebedor das tradições cristãs, me parece que o Judas, quando se contava a história da morte de Jesus, eu acho que os primeiros cristãos davam pouca ou nenhuma importância para o tema Judas na conversa. E aí, como é que eu falo isso e como é que você consegue constatar? É simples, porque o Paulo é reprodutor, né, de diversas tradições jerosolimitanas,
Pô, Douglas, o que é isso? É importante que você esteja aqui. Tradições de Jerusalém. Tradições de Jerusalém. Daqui a pouco esse termo vai aparecer em algum momento aqui no decorrer das nossas aulas. Paulo tem tradições antioquenas e nenhuma delas aparece o Judas Iscariotes, o que significa dizer que o Judas Iscariotes ele começa a despertar interesse a tal ponto de ter sua memória recontada nos evangelhos a partir de Marcos. A partir de Marcos. Então, é Marcos que traz para a canonicidade dos textos do Novo Testamento o tema Judas Iscariotes. Como nosso curso agora é sobre o Evangelho de Mateus, basta a gente saber como Mateus se apropria dessa tradição e vai ampliar, e é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu estou mostrando, tá certo? Vamos continuar. Então, atenção para a tarja amarela que aparece logo aí abaixo da sua tela. Os evangelistas Mateus e Lucas, que realçaram a imagem de Judas, indo além do que obtiveram em Marcos. Isso é para mais tarde, as próximas aulas, tá bom? Então, os evangelistas Mateus e Lucas, que realçaram a imagem de Judas, vai entrar coisas que Marcos não disse, indo além do que obtiveram em Marcos, trazendo relatos ou tradições que talvez sejam relevantes para descobrirmos a história real por detrás da morte e o destino eterno de Judas Iscariotes. Ou seja, eu vou dar uma moral, digamos assim, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente diz isso. Vou dar uma moral assim para vocês. Então, dentro desse curso de Evangelho de Mateus, que a gente já começa a caminhar para poder encerrar, eu vou fazer um diálogo com o Evangelho de Lucas, vou dialogar um pouquinho com o Evangelho de João, para a gente tentar, mais do que saber como Mateus trabalha a imagem de Judas, mas tentar não deixar a ponta solta a partir dessa aula que a gente está fazendo aqui, beleza? Acho que mais para frente eu vou tentar explicar melhor, caso não tenha sido muito claro, aqui comentando esse parágrafo, tá certo? Vamos lá, então. Então, o que a gente vai ver antes da gente caminhar para encerrar essa 16ª aula aqui? Veremos agora como Mateus trabalha o que obteve de Marcos sobre Judas. E, em seguida, observaremos os relatos por conta própria de Mateus. O que é isso, Douglas? Por conta própria. Opa, tem coisas que Mateus vai dizer sobre Judas que não veio de Marcos. Que não veio de Marcos. Já vou adiantar aqui. Ó. A história do enforcamento não vem de Marcos. A história das 30 moedas não vem de Marcos. Não. De onde Mateus pode ter tirado isso? É o que a gente vai verificar. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai pegar todos os textos de Marcos, que já mencionamos nos slides anteriores, vamos colocá-lo novamente aqui, agora colunado com os textos de Mateus. Então, vamos lá. Aqui, primeira aparição. Marcos e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mateus conserva, não mexe em nada. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mateus pegou e não alterou nada. Está tudo certo. Bom, segunda aparição. Aí já tem. Deixa eu beber mais um pouco d'água. Aí já tem. Marcos 14, 10 até o finalzinho do 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Nosso amigo Mateus vai pegar esse texto e vai transformar nesse aí que você consegue observar na parte inferior. Mateus está com Marcos na mesa. E aí ele pega e faz o seguinte: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais dos sacerdotes. Opa, tá tudo certo, manteve. Agora, observe essa parte tarjada não, né, na cor vermelha. Ele, Judas, disse, 2 pontos, quanto me darão para que eu entregue ele a vocês? Opa!
Opa, opa, opa. Isso não vem de Marcos. Agora você perceba, em Marcos, quem toma a iniciativa para oferecer dinheiro são os sacerdotes. Em Mateus, Judas já tem uma prerrogativa financeira. Quero dinheiro, quero dinheiro. Quanto vocês me darão? Gente, nós estamos falando de dois textos canônicos, Marcos e Mateus. Em Marcos, os sacerdotes, vamos dar dinheiro a você. Você não me pediu nada, mas nós vamos dar dinheiro a você. Em Mateus, eu quero. Quanto vocês vão me dar? O texto continua dizendo, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vou dar uma dica. É aqui que se tem início, para a compreensão dos demais evangelhos de Lucas, Atos não é o evangelho, mas é do Lucas, e o evangelho de João, que começam a trabalhar a imagem de Judas como sendo um ladrão, um cara que quer dinheiro, que tem dinheiro, que cuida da bolsa de Jesus, o tesoureiro do grupo dos 12. Se dependêssemos só de Marcos, nenhuma prerrogativa para isso. Mateus já começa a colocar o Judas como alguém interessado em dinheiro. Isso aumenta em Lucas, explode em João. Por isso que nós temos a imagem de Judas no Evangelho de João como sendo uma pessoa gananciosa, uma pessoa até avarenta, uma pessoa que cuidava do dinheiro de Jesus e, naturalmente, associado também a um ladrão. Tá bom? Olha que coisa legal, gente. Estudar a Bíblia é simplesmente fantástico. Fantástico. Vamos continuar. Bom, terceira aparição. Então, Mateus tem Marcos na mão e ele chega lá em Marcos e lê isso aqui. E ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade, lhes digo que um de vós, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um, por acaso seria eu? Perceba aqui na tela que o texto de Marcos não identifica nominalmente qualquer apóstolo. Não identifica. Mateus tem Marcos na mesa, pega esse texto e diz, eu vou colocar. Mas ele vai dar uma outra redação para a imagem de Judas Iscariote. Vamos observar? Está aí. Mateus pega esse texto, coloca o texto no seu evangelho, mas ele chega para nós da seguinte maneira. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Tá tudo bem. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Por enquanto, tá tudo certinho, tudo de boa, não tem problema nenhum. Agora, essa partezinha final, observe na sua tela, na parte inferior do segundo texto. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, Rabi? Jesus respondeu, você que acabou de dizer isso. Uau! 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 Bom, resta a seguinte pergunta. Ora, qual é a intenção de Judas ter de Mateus, perdão, de Mateus ter colocado essa particularidade? Claro, como eu coloquei no início da aula, gente, Judas, ele entra dentro da teologia de Mateus com aquela prerrogativa de que ele é cínico, de que ele é hipócrita, de que ele é um amigo falso, diga-se de passagem. Então, para que Mateus consiga defender isto, ele então se recorda desse perfil de Judas ignorado por Marcos por alguma razão que não cabe aqui nessa hora. Então ele coloca o cinismo de Judas
E é realmente cinismo, né? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Então, naturalmente, alguém que pergunta isso se considera na possibilidade de não ser. Pelo menos se considera na possibilidade de não ser. Quer ver um exemplo? Lembra quando no Evangelho de João, Jesus, nessa mesma cena, porém contada no Evangelho de João, ele diz ali que um vai trair, o Pedro não tem a mínima coragem de perguntar isso a Jesus. Ele pede o discípulo amado. Discípulo amado, pergunta a ele quem é, porque pode ser qualquer um aqui. Quando ele pede para o discípulo amado perguntar, o Pedro já está fazendo a leitura da cena. Olha, João, pode ser todo mundo aqui, acho que menos você. Então você pergunta a ele. Então, quando você tem essa cena aqui, em que Judas faz a pergunta, que é só do Mateus, que é só do Mateus. Sou eu, Rabi? Então, naturalmente, os outros que estão ali estão perguntando, e rapaz, ele está fora. Mas, ao contrário do que se espera, ou do que ele esperou, porventura, Jesus diz, é você mesmo. Então, qual é a finalidade do Mateus dizer isso? Ele vai querer embarcar o tema do cinismo e da hipocrisia, que é o que a gente está trabalhando aqui nessa aula de hoje. Tá bom? Vamos lá. Quarto ponto. Quarto texto. Mateus está lá, pega o texto de Marcos e lá vai. Abre aspas. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Judas, de Jesus, melhor dizendo, Judas disse, Rabi, Rabi, e o beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Ok, Mateus tem tudo isso na mão, e ele vai continuar com o seu projeto literário, que é o canônico Evangelho de Mateus que nós estamos estudando, e vai chegar sim para nós. Observe. Mateus, enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12. E com ele grande multidão com espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Abre aspas. Aquele que eu beijar é esse. Prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, eu te saúdo, Rabi, mestre. E o beijou. Jesus, porém, disse, observe essa parte em vermelho, sublinhado, que eu coloquei para vocês, inclusive circulado. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que veio fazer? Então, aqui é um dito de Jesus. Amigo, o que você veio fazer aqui? Só de Mateus. Lucas não trabalha isso, João não trabalha assim, Marcos não trabalha, só Mateus trabalha isso. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Observe essa seta e essa faixa aí em amarelo. Gente, eu confesso para você, sendo bem honesto, se eu não soubesse disso e estivesse, portanto, sabendo agora, para mim, valeria o curso. Para mim, valeria o curso. Repito, se eu não soubesse do que estou informando a você, do outro lado, e soubesse agora, uau, caramba, isso para mim valeria o curso. Então, dica de ouro. Quando você pega o texto de Mateus 20, versículo 13, Mateus 22, versículo 12, Mateus 26, versículo 50, você vai encontrar, número 1, peculiaridade de Mateus. Ou seja, você não vai encontrar em nenhum outro evangelho Jesus referindo-se a algum interlocutor, chamando-o de amigo. No próximo slide eu vou mostrar para você o contexto, mas antes de mostrar o contexto, eu faço questão de reforçar isso aqui para você. Faço questão. Então, do outro lado aí, pega a sua Bíblia, checa, rasura isso. Mateus 20, 13, Mateus 22, 12, Mateus 26, 50. O que isso tem em comum? Lá vai.
Vamos lá. Conclui-se que Mateus toma justamente as 4 passagens em que Judas Iscariotes é mencionado em Marcos. Bom, a primeira, ele apenas reproduz, mas sem alterar. Já as 3 restantes, presta atenção, presta atenção. Já as 3 restantes, Mateus adiciona, incorpora elementos que estão em consonância ao seu programa teológico exclusivo, que a gente já está vendo ao longo do curso. Ao longo do curso. Que estão em consonância ao seu programa teológico exclusivo. Tá certo? Então, fazendo um resumo, para a gente chegar na conclusão dessa aula, o que a gente está tentando falar aqui? Mateus tem interesse em falar de Judas Iscariotes. De onde ele vai tirar? De Marcos. Pega tudo o que Marcos fala sobre ele, coloca no seu evangelho, fazendo sutis redações, sutis reparos. Por que ele faz isso? Porque ele vai dar rumo a uma compreensão específica sobre Judas, cuja intenção é atingir os leitores do seu evangelho. De que modo? Olha, vocês, leitores dos evangelhos, não pensem vocês que a hipocrisia é um tema só da comunidade judaica. Não. Vocês não se esqueçam que Jesus teve um cínico e um hipócrita dentro da comunidade cristã. Então, Mateus está sendo um grande pastor aqui. Mateus está sendo um grande pastor, dizendo, não pense você que esse tema, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, só acontece com a comunidade judaica, da qual fazíamos parte. Hoje não mais. Somos agora cristãos. É o que defende o pastor Mateus. Essas coisas acontecem conosco. Essas coisas acontecem do lado interno ou da parte interna, tá bom? É só para poder fazer essa homilia, para poder ficar ainda mais fácil a compreensão sua, tá bom? Então, vamos lá. O resumão, a gente começa agora. Em Mateus, Judas continua no grupo dos 12, beleza. Em Mateus, Judas é quem pede dinheiro em troca da delação. Em Marcos, Marcos é o oposto. O sacerdote puxa a carteira. Quanto é que você quer? Não, desculpa. Falei errado. Ele fala, o sacerdote, eu vou te dar um dinheiro. O Judas foi lá, nada. Mas o sacerdote quer dar um troco. Beleza? Em Mateus, quanto vocês vão me dar? Aí começa a surgir, para os próximos evangelhos, a ideia do Judas ladrão, ganancioso. Bom, poxa, isso aqui também, para mim valeria. Vamos lá. Bom, em Mateus, Judas se destaca pelo cinismo, que é um tema exclusivo de Mateus, ao ter a ousadia de fazer a seguinte pergunta a Jesus: sou eu, Rabi? Rabi, sou eu? É tu mesmo. Seu cínico, seu hipócrita. Aí Jesus tá vendo? Sei lá, eu fico criando a cena. Tá vendo? Aqui, ó. É um cara que andou comigo a vida inteira e tem a coragem de tentar se excusar, ou seja, se eximir, fazendo uma pergunta cínica como essa. Fazendo uma pergunta cínica como essa. Sou eu, Rabi? Sou eu, Rabi? É tu mesmo. É você mesmo. É você mesmo. Só de Mateus. Bom, em Mateus, a cena da chegada de Judas mostra a reação de Jesus chamando-o de amigo. Amigo, aqui vieste. Amigo querido, aqui vieste. Em ligação a 2 outros textos em que o termo aparece. Já disse, Mateus 20, versículo 13 e Mateus 22, versículo 12. Beleza? Vamos, então, para concluir a nossa aula de agora, eu vou citar aqui o Dr. Robert Gundry, e ele tem um pequeno trecho, né, nesse livro do Frank Tillman, que é a Teologia do Novo Testamento. É um baita de um livro, já tenho indicado ele para vocês. Quem caminha na minha comunidade sabe que é um dos livros que eu utilizo. Eu diria que ele é
É um livro porta de entrada para quem quer conhecer os textos do Novo Testamento. É um livro porta de entrada. Então, acho que ajuda muito para você que busca, né, compreender um pouco mais esses textos do Antigo Testamento com mais profundidade. Então, é basicamente isso as palavras dele. Abre aspas. Não há dúvidas, pessoal que estuda aqui comigo, nessa comunidade, na nossa plataforma. Não há dúvidas que Mateus acomoda a tradição de Judas no tema do cinismo, e no tema da hipocrisia na igreja, que é o que ele está alertando. Olha, não pense que pelo fato de termos autoridade, para chamarmos de hipócrita a comunidade judaica, coisas como essa não acontecem com a gente. Então, quem ele usa para poder falar desse tema? Os carióticos. Ao mencionar Jesus chamando Judas de amigo, Mateus liga o dito a mais dois textos de exclusividade mateana. Agora, calma, porque essa aula pressupõe que quem é o cínico e o hipócrita é Jesus. E não é. E não é. Porque quando Jesus chama Judas de amigo, quando a gente coloca essa expressão amigo entre aspas, ela só ganha o seu real significado em consonância à maneira como aparece nas duas outras vezes, em todo o Evangelho de Mateus. Na parábola dos trabalhadores na vinha e na parábola das bodas. Eu vou tentar resumir aqui para você de cabeça, mas é importante que você aí, do outro lado, cheque a luz da Bíblia Sagrada. A luz da Bíblia Sagrada. Então vamos contar cronologicamente. A primeira vez que aparece na parábola dos trabalhadores na vinha. Certa hora do dia, Jesus conta a parábola, vai o trabalhador, encontra uma série de ociosos e chama esses ociosos para trabalhar na sua fazenda, na sua vinha. Suponhamos, 9 horas, encontra um grupo, 12 horas, outro grupo, 15 horas, outro grupo, 18 horas, outro grupo. 9, 12, 15, 18. 18 horas encerrava o dia. Então ele combina, hipoteticamente, R$ 200 a diária para o cara que começa de 9 às 18. Isso aqui é hipotético. Você checa lá o texto da parábola dos trabalhadores na vinha, certo? Então, na hora da recompensa, ele pega o patrão e dá o mesmo valor para quem trabalhou 9 horas, 12 horas, 15 horas e 18 horas. O que trabalhou 9 horas vai reclamar, dizendo, poxa, senhor, o senhor está dando o mesmo valor para mim que o senhor deu para o cara que está trabalhando desde meio-dia, eu estou desde as 9. O outro desde as 15, eu estou desde as 9. O outro 18 horas e eu estou desde as 9. Aí Jesus, contando a parábola, diz, amigo, 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 o que eu combinei com você? R$ 200. R$ 200, ótimo, eu estou pagando. O que eu combinei com você, eu estou pagando. Estou te devendo alguma coisa? Não. Estou faltando com aquilo que eu prometi? Também não. Então tá pago. Agora, se o teu olho é mau, porque eu sou bom, porque você não me quer ver fazendo bem a outras pessoas, aí o teu olho é mau porque eu sou bom. Então, esse amigo é amigo de perplexidade. É um amigo de perplexidade. O que significa isso? É aquela pessoa que fala assim, cara, uma oportunidade de ouro, você está perdendo. Você está perdendo. Então, esse amigo é de espanto, é um amigo de perplexidade. É isso que você precisa entender. Segundo texto, a parábola das bodas. Parábola das bodas. Mais uma vez, Jesus contando uma parábola de exclusividade mateana. De exclusividade mateana. O que quer dizer que essas duas parábolas que eu estou narrando aqui para você, com uma linguagem mais aportuguesada, digamos assim, né? Considerando já a realidade da cultura brasileira, é só de Mateus. Você não vai encontrar ela em nenhum outro evangelho. Você não encontra ela em nenhum outro evangelho. Ou seja, Mateus tem interesse no termo amigo. Não, já apareceu. Então, o que Jesus está dizendo para Judas quando diz a palavra amigo? Rapaz, eu estou perplexo, cara. Não que não soubesse. Rapaz, eu estou perplexo. Você, com uma oportunidade de ouro, tu faz uma coisa dessa. De ouro você faz uma coisa dessa. Amigo. O tom de perplexidade.
Segundo, a parábola da parábola das bodas. O rei vai casar o seu filho. Chama os convidados. É isso mesmo, parece um pleonasmo. Convidado é chamado. Quando já era convidado? Pois é, mas acho que é necessário fazer um segundo. Todo mundo começa a dizer, não vou por causa disso, 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 disso. Saiam às praças e convidem os bons e os maus. Manda vir todo mundo. A festa nupcial ficou cheia de convidados. De repente, tem um ali que o rei desce para ver e detecta que não tinha vestes nupciais. Então, ele simplesmente o aborda dizendo, amigo, 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 como é que tu aqui sem ter veste nupcial? Ou seja, tom de perplexidade. Rapaz, você não pertencia ao grupo dos convidados. Entrou, digamos assim, porque houve uma repescagem, você entrou e você não quis ter um trabalho de se vestir adequadamente para poder estar no ambiente de festa. Amigo, perdendo uma oportunidade de ouro. Perdendo uma oportunidade de ouro. Amigo. Ok? E a terceira vez é quando Judas chega. No Evangelho de Mateus. Amigo, amigo, que tu tá fazendo, Judas? O que você está fazendo? Então, só para a gente poder encerrar, e é o que eu digo para você, se eu não soubesse disso, valeria o valor do curso. Porque é muito bom saber, gente. É muito bom estudar. E eu estou tendo esse cuidado de apresentar tudo isso para você de maneira mais simples possível, para que você possa ser sabedor da palavra de Deus, para que você possa ser bênção na sua comunidade de fé, ou seja, na igreja, você que é pastor, você que é pregador, pregadora, você que é professor, professora, mestre. E esse olhar clínico, nós da comunidade teológica, checamos isso e a gente tenta traduzir isso da maneira mais devota possível, se é que podemos dizer dessa maneira. Então, diante desse quadro, a gente observa que Judas é retirado do texto de Marcos, a gente encerra aqui, e ele acomoda a imagem de Judas no tema do cinismo e da hipocrisia. Certo? Então, diante disso, nós encerramos a nossa aula de agora. Eu espero você nas próximas aulas. Um beijo para o seu coração. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.